Espiritualmente falando, você tem visões também? Sim. Visões de... Você fala de... Sim. Visão assim ou de olho fechado na tela mental? E as duas coisas. Qual vem mais? Geralmente, assim. Geralmente eu tô fazendo alguma coisa, aí para, uma superfície plana, por exemplo, aí vem alguma coisa. Ou eu tô olhando alguma coisa e vem uma coisa, como se fosse um filminho na minha cabeça. Você chama de tela mental isso? Chama de tela mental, tipo, vamos supor, você tá de olho fechado aqui. A tela mental seria com o olho fechado. Ou você às vezes olhando meio que pro nada e só pensando, mas você não tá vendo de fato com os seus olhos, né, ali? É mais nessa direção, olho aberto. Geralmente é olho aberto. Acontece com o olho fechado, mas é mais. Mas você não vê materializado. Eu estando no negócio, não, vem a cena. Sim. Igual uma cena, um filme. Um pensamento aí. Eu não chamo de pensamento, porque é como se fosse uma coisa externa a mim. Você fica diferente na hora? Eu fico um pouco distraído, talvez. Eu nunca me filmei nesses momentos. Não, mas assim, tipo, como você percebe, né, que tá tendo realmente algo que é talvez uma previsão, algo que é espiritual, e algo que às vezes é um pensamento do dia a dia. Bobo, como todo mundo tem às vezes. Olha, sabe? eu nunca parei pra pegar a diferença. Acho que eu tô tão habituado, talvez, que nunca parei pra analisar. Mas eu acredito que haja uma questão de sensações físicas que me levam a acreditar que aquilo seja a vidência. Umas palpitações diferentes, alguns arrepios, né? Algumas coisas nesse sentido. É, mais ou menos nesse ponto mesmo que eu tô dizendo, de você sentir alguma coisa que fale, pô, peraí, deixa eu dar um pouco mais de atenção. Meio as visões da Raven, né? Aquela coisa. Vamos supor, a gente tá conversando aqui, aí você tá dando uma resposta. Uhum. Eu me distraio, eu sou meio louco. Puta, pensando no avião, no céu, e poxa, sei lá, comecei a pensar ele pegando fogo. Aí eu volto pra conversa. Pô, isso pode ter sido uma intuição, alguma coisa, eu não percebi. Sim. Pra mim era só um pensamento intrusivo. Uhum. Né? Hoje em dia existe muito, né? Se falando sobre esse fato de pensamento intrusivo, principalmente quando vai se falar sobre TDAH, que é algo que hoje em dia tá muito em alta, sabe? Então eu fico pensando, quando você tem uma visão, né, justamente assim, nessa tela mental, principalmente de olho aberto, então às vezes você tá fazendo alguma coisa, se você tinha como diferenciar, entendeu? Porque... Sensações físicas. Resumidamente, essa questão. E clareaudiência? A clareaudiência, às vezes, eu diria que não é uma coisa que eu lapidei, tá? De ouvir. Vez ou outra eu escuto. A minha mãe, por exemplo, ela tem a clareaudiência muito mais desenvolvida que eu. Muito mais. Ela tem um ouvido que ela não escuta desde muito nova. Que ela ouvia muito fone. Ela perdeu a audição de um ouvido. E ela escuta, ela tem a clareaudiência no ouvido que ela é surda. Ela escuta ali direitinho as energias, as entidades falando ali coisas para ela. Eu já não tenho muito isso. Comigo é muito mais raro, muito mais raro, tá, acontecer. Eu não fiz previsões assim que... YouTube baseadas em clareaudiência, por exemplo. Sim. Agora, eventualmente, em consultas... acontece de alguma, pode até ser o próprio mentor da pessoa ou minhas entidades, meus mentores falam alguma coisa. Uma vez, muito tempo atrás, eu lembro que foi a primeira, essa eu lembro que foi a primeira clareaudiência detalhada que veio, porque como foram poucos episódios, realmente fica mais fácil de lembrar. Eu atendia no outro local ainda, atendia presencial, foi antes da pandemia isso, nem não tinha canal, nada. E a moça, ela perguntou para mim se o filho dela ia conseguir uma bolsa na escola que ele estava fazendo. E sabe aqueles consulentes que vão jogar cartomante para desconfiar? Que depois vai confirmar, não, tá falando, não sei o quê. Que ela perguntou desse jeito. Aí no meu ouvido eu escutei. O que ela tá reclamando se ela já tem 40? Aí eu falei, tem 40? Eu pensei assim. Falei assim, mas ele já não tem uma bolsa? E é de 40%. Aí ela, como que você sabe disso? Falei, porque alguém me passou agora. Você vai conseguir tanto. Vai conseguir um pouco a mais, não vai conseguir 100. Aí realmente ele conseguiu, não me recordo se foi 60, 70, ele conseguiu uma bolsa a mais, né? Mas foi o primeiro episódio que eu lembro, assim, numa consulta clareaudiência. Mas não é uma coisa que eu falo, o médium tem a clareaudiência. Tem muita gente que é boa, faz até psicografia, psicofonia, tem gente que é muito boa nisso. Eu não diria que são meus dons exatamente. E projeção astral, para você conseguir ter informação ali? Acho muito bacana. É uma coisa que... Eu nunca fiz curso disso, mas eu diria que eu tenho uma boa capacidade de projeção astral.
Eu consigo, em alguns momentos e ocasiões, eu consigo me concentrar e estar em outro local e saber o que certas pessoas estão fazendo, e é uma coisa natural, sempre foi uma coisa muito natural. Eu já fiz isso, inclusive, com relacionamentos meus. Eu sabia o que a pessoa estava fazendo, depois eu tinha confirmação por outra pessoa. Fulano foi naquele lugar mesmo, fez tal coisa, assim, 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 sem eu perguntar. Aí eu confirmava. Então era uma coisa meio bizarra, né? Mas aí perguntam para mim sempre, você não tem medo? Você não tem medo de ver, de ouvir, não sei o que. Quando a pessoa é exposta a isso por muito tempo, a vida toda, ele se torna uma coisa natural. Para mim é igual beber água, para mim é igual comer. Faz parte do meu dia, eu respiro, eu vivo espiritualidade o tempo todo. No meu dia a dia eu cuido de vários deuses, de vários altares, várias egrégoras. Isso está inserido na minha rotina. Igual tem as horas de tomar banho, as horas de almoçar, as horas de jantar. Tem essa hora minha que eu cuido da deidade tal, tem essa hora minha que eu faço um ritualzinho aqui, é uma coisa diária, semanal, minha rotina. Então é uma coisa muito tranquila. Ver espíritos, eu vejo espíritos. Vejo seres espirituais, mas não é com essa frequência toda, porque a gente consegue elevar o padrão vibratório com algumas técnicas holísticas até, que me ensinaram muito. A gente eleva o padrão vibratório e você consegue não ser incomodado por certas energias, porque senão o espírito fica o tempo todo, os espíritos ficam pedindo ajuda. Então ele não vem pedir ajuda para mim, porque eu consigo elevar um pouco o meu padrão vibratório para não chegar no deles. Mas vez ou outra eu vejo o quê? Um vulto, vejo uma pessoa, sinto, vejo. A coisa que o pessoal ri muito quando eu falo, mas existe espírito que você não vê ele por inteiro, você vê uma mão, você vê uma perna, porque ele não tem ectoplasma suficiente para se materializar, para se mostrar por inteiro. Então tem gente que acha engraçado isso. Eu acho a coisa bizarra, mas acontece, né? Então, mas é interessante, né? É interessante. Você já fez um desenvolvimento mediúnico, alguma coisa do tipo? Então, eu ao longo dos anos fiz desenvolvimento mediúnico. A Umbanda ajudou muito, e principalmente a egrégora, né, da bruxaria, mas principalmente o povo cigano me ajudou a fazer desenvolvimento mediúnico. A pessoa sempre fala muito do povo cigano. Eu fiz por muito tempo, por anos a fio, desenvolvimento com ciganos calons, e tenho hoje em dia, se eu quiser abrir uma tiçara, né, uma tenda cigana, eu tenho chancelamento para isso. Eu tenho um cargo de júdice, que é como se fosse um sacerdote, para a egrégora do culto espiritual cigano, que muita gente fala que não é religião, mas do meu ponto de vista é uma religião nova, porque tem dogma se torna uma religião, tem dogma, tem um objeto de culto, tem uma rotina, é religião para mim. Então os ciganos me ajudaram muito a fazer esse desenvolvimento, e eu tenho um pequeno grupo de amigos, de familiares, que nós nos juntamos pelo menos 2 vezes no mês, e que eu passo ensinamentos e nós lapidamos a mediunidade de todos, com energias, com incorporação, com os dons específicos de cada um. É uma coisa fechada, mas eu faço esse desenvolvimento, é uma coisa de muitos anos e que a gente faz.